Sou Luciana Bueno, diretora de arte, cenógrafa e figurinista. Na ordem, cenógrafa, figurinista e diretora de arte. Na ordem cronológica de desenvolvimento. Eu comecei fazendo teatro no colegial, fui atriz, fiz 2 peças. E depois já logo me interessei pela área do design todo, desenvolvida na arte cênica. E assim fiquei. Depois do teatro, basicamente teatro. A minha formação é design gráfico. Eu sou design gráfico, eu fiz design industrial. Só que chegando no último semestre, a gente escolhe fazer design gráfico e não design industrial. Por assistência de cenografia, de uma cenógrafa, fui fazer assistência de direção de arte. Aí jurei que nunca mais ia fazer aquilo, porque era um ambiente muito inóspito. Fui fazer evento, fui fazer televisão e voltei por outras vias para o cinema. E para a direção de arte, onde eu estou. Já trabalhava com isso desde 18. Então tem um tempo, não tem jeito. E sempre foi paralelo na história do plano B. Eu sempre, antes de conseguir viver de cenografia, eu era produtora de eventos, o que me ajudou muito. Então hoje eu sei o que é uma produção. Mas até os 25, 26 anos eu era produtora de eventos paralelos aos trabalhos de teatro, que dava um pouco de renda. Na cenografia eu tenho a criação, eu tenho a produção, eu posso ter um produtor de arte ou um produtor de cenografia, e eu tenho a realização, que são os técnicos realizadores, que vai de costureira, cenotécnico, pintor, que são os profissionais de realização. Na hora que me contratam, na hora que me chamam para o trabalho, eu já tenho que ter ali, levar em consideração tudo que eu vou gastar, desde assistente até a execução. Às vezes me contratam só para fazer o projeto, como arquiteto. Às vezes me contratam para executar. No momento que te chamarem, que você entrou pela primeira vez na produtora para fazer a primeira reunião. Ali começa a contar os 30 dias para pagamento. Então o diretor de arte recebe normalmente antes da equipe de filmagem. Antigamente eu contratava os profissionais, cenotécnico, figurinista, lá separados. Hoje em dia existem umas empresas de execução. Então você faz parceria com essas empresas de execução de evento. Então eu faço desenho, faço atendimento da agência, faço desenho e faço execução para outra pessoa. E essas grandes empresas são tocadas por um empresário, não por um cenógrafo, não por um artista. Tem cenógrafos dentro da empresa? Exatamente, que podem ser contratados ou despedidos. Normalmente esses caras têm um parceiro, é um empresário com um parceiro artístico, ou você é um artista que tem um parceiro empresário que toca isso. Do fôlego de empreendimento, de empreendedor de cada artista. Mas se você não quer virar uma empresa e virar empresário, você cresce até pouco. Depois você não pode mais. Senão você vai ser empresário, senão você vai tocar, administrar a empresa, fazer folha de pagamento, atender cliente, nunca vai sentar para criar. Tem um negócio que o Sérgio fala, que é assim, ele fala sempre. Ele perguntou como é trabalhar nessa questão autônoma, né? Você tem que ter uma autodisciplina enorme, desde saber guardar dinheiro até conseguir acordar, escovar o dente, tirar o chinelo, tirar o pijama e falar vou trabalhar. E nem todo mundo consegue fazer isso. Isso é uma questão, eu acho, de pessoal. Eu aprendi. Eu hoje nem consigo ficar de pijama. Hoje eu não consigo muito porque eu tenho um monte de filho. Mas mesmo quando eu tinha idade de vocês, não tinha jeito. Eu levantava, morava num apartamento desse tamanho, eu levantava, ficava de roupa, escovava o dente, eu só saía do quarto completamente vestida, tomava café e sentava na prancheta. Era um ovo onde eu morava. Mas se você não faz isso, aí você se perde. Aí é muito difícil mesmo, porque você não tem chefe, você não tem quem mande, você não tem quem cobre. Então, trabalho, se é possível fazer, não é que é possível, é necessário, porque eu sou empresária, eu sou departamento de atendimento, de contas a pagar, de contas a receber, de criação, de coordenação de execução. Você é tudo. Então não dá, você está aqui até projetando, você está pensando no outro cliente que te ligou ontem, e é um pouco assim, você tem que ser multifacetado, senão não dá muito conta. É mais do que o preço que você impõe, eu acho que é a questão da inadimplência. Eu resolvi isso com uma coisa muito simples que chama boleto bancário. Você manda o boleto e lá está escrito que vai ser prestado
E aí é incrível, os caras pagam. Mas já até descobrir isso, já sofri muito. Mas existem algumas ferramentas. Você tem que... Até aquilo que a gente está falando, tem que ser empresa. Antes de tudo, você tem que ser empresa. Então, você tem que colocar um contrato, por simples que seja. Eu sinceramente, não uso contrato. Eu uso um orçamento que ambas as partes assinam. Mas é um documento, não importa, qualquer documento. É um documento que eu posso processar, se for o caso ou não. Não estou processando ninguém. Mas, sabendo que tem aquele documento assinado, a turma já tem, né? Não, estava lá, não, começa a discutir, você tem um negócio no papel. Então façam papéis, assinem papéis, não importa, R$100, R$200, R$200 mil. A melhor coisa é sempre você tem que achar, como eu estava falando, você tem que achar o seu meio, você tem que achar o seu grupo. Então, a cenografia, ela tem várias aplicações, então depende de que ramo você vai lidar. E se você vai trabalhar com cinema ou teatro, o melhor é você ir achando a sua turma, que tem uma afinidade artística, ideológica, e você vai trabalhando com essas pessoas e vai crescendo junto. Porque a escola te dá uma série te dá técnica, mas não te dá vivência. Então, para você se completar como profissional, só através da vivência. Então, a melhor coisa é colar em alguém, e ir tocando, e fazendo, e ganhando pouco. É que quem está começando nem tem empresa. Esse é o grande problema. Esse é um outro problema. Por exemplo, em direção de arte. O assistente de direção de arte, eu chamo, é meu. Só que como normalmente o assistente não tem nota, ele trabalha dentro da minha nota. Mas eu sou uma profissional liberal, eu não poderia contratar o meu assistente. Porque se o seu assistente sofre um problema, um acidente durante a filmagem, a responsabilidade é sua, não da produtora, porque a produtora você quer saber quem está lá. Então tem todos esses meandros. Quem está começando é sempre mais complicado. Não vai ter nem para tirar sozinho a deficiência técnica, não consegue. E estou falando pela minha experiência, porque eu tirei a deficiência teatral e dramatúrgica através de experiência do mercado e de voltar a estudar. Eu fui fazer mestrado para ter mais informação teatral dramatúrgica que eu não tinha, e fotográfica, e autonomamente eu tirei a deficiência cinematográfica, né? Aquela coisa, eu adoro ver cinema, e com isso eu vou aprendendo. Mas vem de todas as áreas, não existe a formação do cenógrafo. Então acho que tanto eu quanto o mercado espera que saiam alguns cenógrafos da arquitetura, do design gráfico, do desenho industrial. É daí que saem essas pessoas.